Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, sejam bem-vindos ao Grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa aula número 9. Começamos agora sob a proteção e inspiração de Nossa Senhora de Guadalupe e de Santo Anselmo de Canterbury. Eu gostaria de fazer um breve resumo das aulas anteriores. Nós já tivemos 8 aulas. Para que você compreenda melhor a aula de hoje, eu gostaria de fazer este resumo. Veja bem, na nossa primeira aula, eu fiz um resumo histórico dos catecismos da Igreja Católica. É um estudo pouco comum, poucas pessoas se dão ao trabalho de realizar esse estudo. Eu recomendo que você veja esta aula. Na nossa segunda aula, nós estudamos o prólogo, a introdução do Catecismo da Igreja Católica, que são os itens de 1 ao 25. E a partir da terceira aula, nós começamos a estudar propriamente o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na parte 1, seção 1 do Catecismo. Essa seção 1 é dividida em 3 capítulos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Capítulo 2, Deus se revela ao homem. E agora vamos estudar no capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Veja bem, eu vou esclarecer um pouco mais. No capítulo 1 da seção 1, itens 26 ao 49, nós estudamos uma realidade sociológica, antropológica, teológica, que é a necessidade que o ser humano tem de ter uma amizade com Deus. E até a capacidade de imaginar a existência de Deus e de buscar, de algum modo, alguma forma de relacionamento com Deus. Nós vemos isso no estudo da história, da antropologia, da arqueologia, as civilizações mais antigas, em todas as épocas, sempre buscaram alguma forma de contato com Deus. Essa busca incessante, que os sociólogos chamam de homo religiosus, está descrita no Catecismo como o homem é capaz de Deus. Há uma centelha divina no coração do homem, que foi ali colocada pelo seu Criador, e por isso o homem tem esse desejo de estar com Deus. Mas, ainda que ele consiga imaginar a existência de Deus, por meio da natureza, da ordem, da cosmologia, da beleza do universo, essa capacidade esbarra na distância incomensurável que existe entre Deus e o homem. Aí vem o capítulo 2 e nos diz que Deus vem ao encontro do homem. Deus se revela ao homem. Uma vez que o homem consegue apenas inferir, imaginar a existência de Deus, tatear, buscar de alguma forma uma amizade com Deus, ele jamais conhecerá a Deus plenamente. É preciso que Deus venha ao encontro do homem e se revele a esse homem. Essa revelação nada mais é do que a própria história da humanidade. Eu gosto muito de uma frase que eu mesmo digo: a história da humanidade é a história da revelação de Deus ao homem. Deus se revela inicialmente a Adão, depois a Noé, depois a Abraão e aos patriarcas,
depois a Moisés, a aliança sinática, constituindo o povo de Israel, depois na monarquia davídica, e mais adiante, Deus fala a esse povo por meio dos profetas. E quando o mundo está preparado, após um longo processo de preparação, após um longo processo de amadurecimento, após uma grande pedagogia de Deus, aí nós teremos o cume da revelação, o ápice da revelação. Quando Deus não vai mais falar por meio de patriarcas, de reis ou de profetas, mas vai nos falar diretamente por meio do seu Filho, como está na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Que tendo Deus nos falado no passado por muitos modos, nos últimos tempos, nos falou por meio do seu Filho. São Paulo, usando outras palavras, na carta aos Gálatas, diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A plenitude dos tempos é o momento em que o mundo, a humanidade, está amadurecida. O processo revelacional de Deus por meio de sucessivas alianças está completo. Então, ele vem com a última aliança, quando ele próprio vem falar ao homem, pessoalmente, tete a tete. Vem na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem no seio da Virgem Maria. Então, nós temos aí o complemento, a conclusão da revelação de Deus, que é o capítulo 2 do Catecismo da Igreja Católica. Mas essa revelação precisa ser transmitida à humanidade, no tempo e no espaço, ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, e por todos os espaços, por todos os cantos do mundo. Essa revelação será transmitida pela Igreja, constituída pelo próprio Cristo. E essa revelação será feita por meio de dois instrumentos: a tradição apostólica, aqueles ensinamentos que o nosso Senhor repassou aos apóstolos, e as Sagradas Escrituras. Muito bem. Com a conclusão do capítulo 2, a revelação, nós temos agora a resposta do homem a Deus, que é o objeto do capítulo 3, que vamos começar agora. Talvez essa seja uma aula mais longa. Mas, resumindo, no capítulo 1, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o homem deseja encontrar a Deus, ter com ele uma relação de amizade e até procura essa relação com Deus. Mas, sendo incapaz de estabelecer essa relação, o capítulo 2 nos diz que Deus é quem vem ao encontro do homem de uma maneira proeficiente, se revelando ao homem por alianças, até culminar em Jesus Cristo. E o capítulo 3 vai tratar agora da resposta do homem a essa revelação de Deus. Ele não desejava buscar a Deus no capítulo 1? Deus não se revelou a ele no capítulo 2 do Catecismo? Então, no capítulo 3, nós temos a resposta do homem. Esse pequeno resumo vai facilitar a compreensão dessa aula, desse nosso bate-papo. Pode virar a página. Apenas um lembrete. Antes de entrarmos na matéria propriamente, eu vou lhe pedir um favor. Conheça as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, o nosso site na internet. Divulgue o nosso canal no YouTube entre os seus amigos, no meio da sua família, na sua paróquia. Compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos, porque assim nós vamos conseguir levar o conhecimento da Santa Igreja Católica a um número maior de pessoas. Tá bem? Conto com você e vamos ao nosso encontro. Vamos começar a falar do capítulo 3 da seção 1, parte 1 do Catecismo da Santa Igreja Católica.
Vira a página. Começando no item 142 e 143, o Catecismo, fazendo um link entre o capítulo 2 e esse capítulo 3 da seção 1, nos fala que Deus se revela ao homem como um ato de amor. Aqui é preciso dizer, Deus não precisa do ser humano. Deus não tem necessidade do nosso louvor. Deus não tem necessidade da nossa adoração. O nosso louvor, a nossa adoração, por mais sincera que seja, é uma dádiva que Deus nos dá. Isto é, Deus nos dá a chance, a oportunidade de adorá-lo e de louvá-lo, por amor de nós mesmos. Então, é por amor que Deus se revela ao homem, é por amor que Deus se dá a conhecer, para trazer o ser humano para perto de si, para uma relação de amizade, para uma relação de afeição. Então, qual é a resposta que o homem deve dar a Deus diante da revelação? A resposta é a fé. O homem responde à revelação acreditando na proposta de amor e de amizade e de uma vida eterna em perfeita comunhão com Deus. A fé nessa proposta é a resposta que nós temos de dar a Deus. Isso é o que nos diz o item 144. E aí, dos itens 145 ao item 149, melhor dizendo, do item 145 ao 149, o Catecismo nos apresenta dois grandes exemplos de fé. Um exemplo no Antigo Testamento e um exemplo no Novo Testamento. Nos itens 145 a 147, o Catecismo nos traz o exemplo de Abraão. Abraão é a terceira aliança que Deus faz com a humanidade. Adão, depois Noé, depois Abraão. Abraão é alguém que viveu ali por volta do ano 2000 antes de Cristo. Um homem pagão que viveu em Ur, cidade da Caldeia, possivelmente ali no delta dos rios Tigre e Eufrates, na foz, melhor dizendo, dos rios Tigre e Eufrates, quando eles desaguam no Golfo Pérsico. Deus chama Abraão daquela terra, ele emigra com seu pai para a região onde hoje é a Síria e depois ele vai para a terra de Canaã, onde hoje é Israel. Abraão acredita na proposta de Deus. É o primeiro que acredita, que tem fé, que busca realizar essa relação de amizade com Deus. Deus lhe promete uma terra, Deus lhe promete uma relação de amizade, Deus lhe promete uma descendência. E Abraão acredita nessa proposta e vive a vida por meio dessa fé. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Muitos outros creram em Deus, mas o catecismo nos traz a primeira pessoa que creu em Deus e que fez parte de uma maneira incisiva desse processo de revelação, que é Abraão. Nós o chamamos de o pai da fé. A segunda pessoa que o catecismo nos apresenta como referência de quem creu é a bem-aventurada Virgem Maria. Quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e diz que ela vai ter um filho, isto está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Ela vai ter um filho, e esse filho, que é gerado em seu seio pelo Espírito Santo, será o Filho de Deus e vai salvar o mundo dos pecados. Ela crê, ela acredita, ela se disponibiliza
para ser a mãe do Salvador, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a tua palavra. Veja que interessante essa correlação entre Abraão e Nossa Senhora. É muito interessante porque quando Deus fala a Abraão que vai fazer dele uma grande nação e ele acredita, a grande nação que vai nascer de Abraão e Sara, sua esposa, que vão gerar Isaque, né? E Isaque, juntamente com Rebeca, vai gerar Jacó, e Jacó, juntamente com Raquel, vai gerar os patriarcas e José, principalmente, né? Esse povo vai mais tarde para o Egito, e lá no Egito eles se multiplicam, e lá eles saem sob a liderança de Moisés, e ali é criado um povo, que é o povo de Israel, e ali, 2000 anos depois de Abraão ter acreditado em Deus, dentro do seio daquele povo de Israel, formado a partir da opção de Abraão, que creu em Deus, dentro daquele povo, Deus vai escolher uma menina chamada Maria de Nazaré. E nessa menina, Deus vai gerar o seu próprio filho, que vai, então, culminar a revelação de Deus e vai morrer na cruz e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então veja que a relação entre Abraão e Nossa Senhora é muito interessante, porque Abraão creu em Deus e a partir dali, a partir de Abraão, Deus vai constituir um povo. E é dentro do seio deste povo que ele vai escolher a jovem Maria, em cujo ventre ele próprio, Deus, vai ser gerado. E aí, uma vez gerado, ele vai, por amor, sofrer a morte na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E é essa mensagem que vai ser depois espalhada pelo mundo pela Igreja Católica. Veja que tudo nasce dessa relação Abraão que creu, Maria que creu. É o que nos diz, né, os itens 145 a 149. Os nossos dois exemplos de fé. Então, a resposta que nós temos de dar a Deus, depois de Ele ter se revelado a todos nós, é acreditar e seguir os seus ensinamentos, seguir a sua proposta de vida para nós. Veja a página. Muito bem. Concluímos então a nossa aula número 9, dentro da parte 1, seção 1 do Catecismo, capítulo 3º. Fique conosco e vamos para a nossa aula número 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santo Anselmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.